Especial 10 anos de jornalismo. Durante todo o semestre estamos recebendo convidados especiais aqui em nosso estúdio, comemorando os 10 anos do curso aqui da Fevale. E hoje temos aqui um cara que é internacional, é o Tariq Saleh, que ele nasceu no Líbano, mas é brasileiro e cresceu em Sapiranga e hoje é correspondente internacional da BBC, a tradicional emissora inglesa para assuntos ligados ao Oriente Médio e ao Norte da África. Lá ele já atuou para as TV Globo e Record, além da revista Terra e também do jornal A Folha de São Paulo. Tariq, é um prazer te receber aqui na TV Fevale. O prazer é todo meu. A gente vai falar sobre como tu escolheu o jornalismo, vida de correspondente, dicas para quem está começando, né? Vamos tentar dar uma esmiuçada nessa questão tua como correspondente internacional para ajudar quem está no jornalismo, né? Quem tem o mesmo sonho que tu tem, que tu vive esse sonho, né? Então, a primeira pergunta, eu quero que tu responda como é que surgiu o jornalismo para ti. Foi uma vocação? Desde cedo tu já pensava em ser jornalista? Bom, o meu primeiro contato com o jornalismo, a primeira ideia de fazer jornalismo surgiu quando eu tinha 13 anos. Eu assistia a um filme chamado Os Gritos do Silêncio, baseados numa história real, né, sobre a Guerra Civil no Camboja. E depois de assistir o filme, eu fiquei encantado com a profissão e tive esse sonho de fazer jornalismo. O problema é que após eu terminar o ensino médio, eu acabei optando pelo curso de engenharia civil. Durante um período cursei engenharia civil, a ideia de fazer jornalismo foi abandonada, mas com o tempo a vocação começou a aflorar de novo e eu comecei a sentir que eu não queria ser engenheiro, o que eu queria mesmo era ser jornalista. Então eu entrei para a faculdade de jornalismo, fiz todo o curso dentro do currículo, dentro de 4 anos, né? Me formei no período de 4 anos. E já ainda durante, né, a faculdade eu já comecei a trabalhar como jornalista, quer dizer, fazendo estágios em diversas áreas para poder me qualificar. E tu é formado, né, pela Unicinos, então uma das tuas primeiras experiências na questão do jornalismo de correspondente internacional, né, jornalismo de mundo, foi na Zero Hora, né, na editoria de Mundo. Como é que foi tudo isso? Bom, na verdade a minha entrada na Zero Hora foi até um tanto curiosa. Um dia eu era estagiário na agência experimental de comunicação da Unicinos e eu fazia o fotógrafo. E a gente foi, uma pequena equipe, fazer uma entrevista com o então diretor de redação da Zero Hora, o Marcelo Reck, sobre as experiências dele. Ele também um ex-correspondente de guerra, né? Ele já cobriu aí a Guerra do Golfo, a Guerra da Bósnia, e inclusive com um livro publicado sobre isso. E numa conversa informal que eu tive com ele, ele soube que eu tinha a origem árabe, que eu me interessava muito por cobrir conflitos e pelo jornalismo internacional como um todo. E naquele mesmo dia, ao final do dia, eu abri meu e-mail e ele me enviou um convite, né, para entrar para a editoria internacional da Zero Hora, para fazer um período lá como repórter na editoria. E coincidentemente foi no mês em que a guerra do Iraque havia começado. Então eu já entrei na editoria, já ajudando a cobrir uma guerra, né? E da Zero Hora, então, para correspondente internacional da BBC, lá no Oriente Médio. Como é que foi essa trajetória? Foi um salto rápido? Foi difícil? Foi fácil? Na verdade, foi um salto difícil. Após eu deixar a Zero Hora, eu comecei a fazer pequenos trabalhos freelancer para jornais estrangeiros em inglês sobre o Brasil. Era um trabalho eventual, enfim, era apenas para manter a atividade, enquanto que eu ainda estava em processo de terminar a minha faculdade. Depois eu fui para a área de assessoria de imprensa na prefeitura de Sapiranga, da minha cidade. Eu
eu fui dirigir uma equipe de comunicação, fazendo esse trabalho de assessoria de imprensa, que era um trabalho que eu não gostava. Eu não sentia nenhuma paixão pela assessoria de imprensa, mas eu aprendi bastante coisa. Me ajudou a ter noções de como comandar uma equipe, como fazer esse trabalho inverso, né? Que é a assessoria de imprensa. Até que um dia eu tomei a coragem e resolvi juntar meu dinheiro, juntar os poucos contatos que eu tinha e me mudar para o Oriente Médio, para o Líbano, né, na capital Beirute, morar lá e tentar a vida de correspondente internacional. No início foi muito difícil, mas depois eu consegui uma colaboração, eu consegui colaborar para a Folha de São Paulo, né, escrever matérias eventuais, e até que um dia um repórter da BBC Brasil, o serviço brasileiro da BBC, foi a Beirute fazer um trabalho e me convidou para ajudá-lo a produzir o material. Ele gostou do meu trabalho e me recomendou para o escritório em Londres. E aí eles me fizeram um convite formal para começar a colaborar com a BBC. E no final do ano passado eles então me fizeram um novo convite para ser o novo correspondente responsável pelo Oriente Médio e o Norte da África. E tu ter nascido no Líbano acabou tornando mais fácil, então, tua partida para lá, para tentar buscar esse teu sonho, que era ser correspondente internacional? Na verdade, eu cheguei no Líbano como estrangeiro e eu tive que passar por um processo de adaptação. Apesar de eu ter nascido no Líbano, as minhas raízes são brasileiras, a minha origem é palestina e não libanesa, e eu tive que passar por todo um processo de adaptação à vida libanesa, inclusive o idioma. Quando eu cheguei lá, eu falava muito pouco o árabe, eu entendia mais o que falava, e nesses 3 anos que eu estou lá, eu consegui aprender o idioma com sotaque nativo, com sotaque de lá, e hoje eu falo fluentemente o árabe. Mas no início foi bem difícil e o fato de eu ter nascido lá não fez muita diferença nesse processo. Que a questão de ter a cultura árabe dentro de casa, né? O teu pai, ele era professor de literatura e a tua mãe historiadora. Isso também ajudou, te deu uma bagagem de conhecer um pouco da sociedade, da cultura lá. O fato de eu ter a origem árabe em si, aí sim, ajudou na adaptação. Embora eu tive que passar por uma adaptação, não foi uma coisa automática, o fato de ter origem ajudou, com certeza, não foi um choque tão grande como se fosse com outro brasileiro que não tivesse a origem na região, né?